Abram comigo, por favor, no livro de 1 Samuel. No capítulo 13. Chegaram? 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos desse capítulo, o 5 e o 6. Diz assim o texto: Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Até aqui, por enquanto. Se vocês fossem ler depois com calma, e vocês vão ler, eu sei, mas leiam depois, nos versículos anteriores a este, Saul e o seu filho e o povo de Israel tinham acabado de dar uma lição nos filisteus, num pequeno grupo de filisteus. E a retaliação está aqui. Logo depois que eles deram essa lição neles, os filisteus reuniram um enorme exército. Só que o povo de Israel não estava preparado para uma super batalha. Eles tinham ido diante de 3.000 homens, 5.000 homens e combatido. Só que, de repente, os filisteus reúnem 30.000 carros. Em cada carro, pelo menos 2 pessoas. 60.000. Mas, além disso, 6.000 cavaleiros. E o povo, que numa multidão tão grande, que era como a areia à beira-mar. Portanto, queridos, sem medo de errar, que tinha por baixo umas 200.000 pessoas para guerrear contra um exército de uns 3.000. A reação do exército foi essa que vocês acabaram de ler. Ferrou. Não tem jeito. E eles começaram a se jogar em buracos, fuxa, cavernas, penhascos. Pensa, consegue imaginar um penhasco? Penhascos, túmulos. A pessoa cavou ali, tirou as pedras de cima, botou o esqueleto para o lado, e eu vou me esconder nesse cantinho aqui. Aqui os filisteus não vão me achar. Cisternas, onde se guardava água. Torce para saber nadar, senão já era. Já pensou? Essa era a realidade desse momento aqui. Uma multidão dos filisteus loucos para acabar com a história de Israel. E eles não foram, nesse momento, nem um pouco ressabiados em se esconder. Se esconde todos. Aí, vem o capítulo 14. Vai em 1 Samuel 14, que eu quero ler bastante com vocês, do versículo 1 ao 23. Vocês vão ver o que aconteceu. Aqui havia esse povo todo escondido em buracos, certo? Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem,
Passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Ou seja, fugiu daquela turma, sobrou 600. Complicou mais ainda. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, peraí que me perdi, e do outro, outra, uma se chamava Bozés e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte a Micmas, a outra ao sul, de fronte a Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Glória a Deus. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham se escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes haviam hebreus, que subiram com eles ao arraial. E estes também se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Queridos, vocês entenderam? Tinha 200.000 pessoas acampadas para destruir um grupo de 3.000 que tinha se escondido em buracos, túmulos, cavernas, penhascos. E
2 resolveram desafiar os 200 mil. Porque na convicção de Jonatas, eu com Deus sou maioria, e Deus tem poder para destruir esse exército com muitos ou com poucos. Pense em Jonatas e pense em ti, se tu terias a mesma atitude. Já pensou? Mais doido que Jonatas é o seu escudeiro. Porque ele vai na fé do líder. Ele vai na fé do líder. Se tu estás dizendo, líder, se tu estás com essa convicção, como é que diz o texto? O que ele diz ali? Tá bom? Mas eu não marquei no meu caderno por versículos. Espera aí que eu estou achando. Lê para mim aí. Isso mesmo. Achei. Enquanto tu lias, eu achei. Que bom. Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. E a tua disposição será a minha. Essa é uma reunião de líderes. Essa aqui é uma reunião de líderes. Todos vocês têm líderes. Não é? E o que Deus quer fazer nessa noite conosco é mover o nosso coração a tal ponto que tu possas dizer aos teus pastores: pastor, faz tudo o que inclinar no teu coração, aquilo que Deus pôs aí no teu coração, faz, que eu estou contigo. A tua disposição vai ser a minha. Se tu arranjar tempo, eu vou arranjar também. Se tu arranja um jeito de organizar teus filhos, eu vou arranjar também. Se tu arranja um tempo de trabalhar e fazer a obra, eu vou arranjar também. Se tu conseguiu estudar enquanto fazia a obra, eu vou conseguir estudar também e fazer a obra. Faze tudo segundo inclinar o teu coração, porque eu estou contigo. Todos os pastores precisam de escudeiros. Sabia? Todos os líderes precisam de escudeiros. Se não tiver um escudeiro, 2, 3, 4, 10, ou como Davi teve, uma multidão de escudeiros, ele não consegue fazer sozinho. Porque tem dias que o pastor precisa de alguém do lado dizendo: não estás sozinho, eu estou contigo. Tem dia que os pastores estão cansados, estão chateados, estão decepcionados. E ele diz assim: quer saber, eu vou puxar o carro então, vou mais leve. Até que vem o escudeiro do lado e diz: pastor, a tua disposição vai ser a minha, faz tudo segundo inclinar o teu coração, porque eu estou contigo. Amém? Obrigado. Vocês sabem o que significa escudeiro? Ela vem do hebraico nasa, a palavra nasa no hebraico. E ela significa o seguinte, anote aí. Escudeiro significa levantar, ele significa erguer, significa carregar, significa tomar. Também significa suportar, sustentar e aguentar. Todos os líderes precisam de escudeiros. Todos os pastores precisam de escudeiros. Pessoas que estejam do lado, dispostas a levantar, a erguer, a carregar, a tomar, a suportar, a sustentar e a aguentar.
Querido, abra 2 Samuel. Enquanto tu abres, eu ainda quero fazer alguns comentários do texto anterior, porque aqui tu podes observar que houve a atitude de Jonatas. Jonatas aqui era o líder, que viu um tremendo momento da glória de Deus se manifestar, e cheio de coragem, ousadia e fé em Deus, ele compartilha o seu desejo com o seu discípulo, com o escudeiro. E ele disse: vamos invadir? Vamos nós dois? E vocês observam que Jonatas, ele faz um sinal, ele dá um sinal para que seja a confirmação de Deus. E o sinal é o mais absurdo de todos, porque ele não faz assim: se eles disserem para a gente não ir, então é realmente Deus está dizendo para a gente não ir. Não, é o contrário. E é óbvio que 200.000 pessoas iam dizer: vem cá para tu ver, vem cá se tu não vai ver, vem aqui em cima para tu ver só. É claro que sim. E Jonatas foi louco o suficiente de dar esse sinal para Deus. Deus, se eles disserem para a gente subir, nós vamos. Mas é óbvio que ia ser essa resposta, porque eram 200.000 pessoas. E o que acontece? Sobe aqui para tu ver se a gente não te dá uma lição. Então esse é o sinal de Deus, escudeiro, vamos. E os dois vão. E eles matam 20 só. 20! Era 200.000 aproximados. Eles matam 20, gente. Só que Deus estava no negócio. E Deus, por causa de 20 que foram morrendo, causou um alvoroço no arraial. Aí vem o segundo pelotão. Coragem meia boca, mas ainda tinha uma coragem. 600 homens saíram dos buracos. Eita, rolando uma confusão lá. Quem que está faltando? Jonatas e o escudeiro. Vamos? Vamos. Ainda assim tinha coragem aqui. 600 contra 200.000. E foram 600. Uau! Aí tem o terceiro pelotão. Quando os filisteus já estão tudo correndo, surgem os outros. Agora nós vamos! Coragem! Eu estou com o meu líder! Bora! Eu estou junto! Não, mas agora não! Agora eles já estão fugindo! Agora ninguém precisa que tu vá! Agora essa coragem é fajuta demais! Não é? O líder precisa de escudeiros. Aquele que está disposto a ir subir sozinho com ele, disposto a tudo, custe o que custar. O segundo pelotão ainda está cheio de coragem. 600, 200.000. Agora, quando está todo mundo fugindo, tu diz: agora eu estou dentro. Eu não falei desde o início que ia dar certo? Não, tu não falou, tu estava escondido no buraco. Não, tu não estava junto. Não, tu estava pensando em outras coisas nessa hora. Não, tu não queria estar perto. Não, tu não apoiou o projeto. Não, tu não participou do evangelismo. Não, tu não participou da consolidação. Não. Agora está funcionando. Pode contar comigo, hein? Ó, estamos juntos. Não, agora não. Mas aqui esse terceiro pelotão, ele é cômico, não é? Ele é cômico. Quando eles começam a fugir, surge um povo corajoso. Uau, agora eu vou. Agora eu já estou fugindo. Existe essa necessidade, queridos, de nós termos um só coração. Existe essa necessidade. Quando nós temos um só coração, nós temos um poder em Deus, uma condição em Deus, onde há unidade. Nós temos uma condição em Deus de realizar muito mais do que quando há pequenos grupos, cada um indo para o seu lado. Essa necessidade ela é urgente. Aqui tem 3 igrejas reunidas. Os líderes dessas 3 igrejas aqui reunidas. E essas 3 igrejas precisam andar em unidade com os coordenadores, que somos nós e a ADE, e com os bispos Irene e Val, que são os bispos do Estado, com o bispo Cirino, bispo Vânia, que são os coordenadores de toda a região, do Centro-Sul e Oeste, e com os bispos Robson e Lúcia, que são aqueles que Deus deu, né, a visão para conduzir esse rebanho enorme. Por isso essa unidade ela é fundamental. Esse coração é fundamental, e o escudeiro é esse que se põe ao lado,
que se põe à frente, que segura a carga, que está disposto a andar junto. Nós precisamos, honestamente falando, de pessoas que estão dispostas a andar junto e dividir as mesmas cargas que a gente tem. As mesmas. Nós não podemos levar uma carga e o outro grupo levar uma carga bem menor. Isso está desproporcional. O preço que se paga para estar num discipulado, o preço que se paga para estar num grupo onde está disposto a fazer tudo o que for possível para o reino de Deus, é um preço alto. E não é um preço nem um pouco fora do que está na Bíblia, é o preço da Bíblia. Eu morri para este mundo, eu morri para mim mesmo, eu carrego a minha cruz todos os dias. Eu aborreço quem quer que seja, mas eu quero agradar a meu Deus, acima de tudo. Quem não puder fazer isso não pode ser discípulo de Jesus. E se tu não pode ser discípulo de Jesus, por que tu quer ser discípulo de alguém que não é Jesus? Para nós fazermos parte de um discipulado, como este, que é o pelotão de frente dessas 3 igrejas, tu primeiro precisa estar disposto a pagar o preço que Jesus pediu para fazer parte do discipulado dele. Porque é o discipulado dele que todos nós precisamos estar. Vocês estão entendendo? O escudeiro é quem carrega, o escudeiro é quem suporta, o escudeiro é quem acredita, é quem apoia, quem aguenta. O escudeiro não fala mal do líder, o escudeiro não critica o líder. O escudeiro está disposto a fazer o que o líder está dizendo para fazer, porque ele acredita nessa relação de autoridade, ele acredita nisso. Deus pôs o meu líder como autoridade sobre a minha vida, portanto, o meu líder, ele está colocado por Deus ali, ele acredita nisso. É claro que a Bíblia sempre é o filtro para que não haja nenhum líder imaturo que abuse da sua autoridade fazendo coisas que a Bíblia não manda. Mas o que a Bíblia manda, o que o líder quando fala está de acordo com a palavra, entende, queridos? Se eu estou disposto a fazer parte de um discipulado, e vocês só estão aqui por causa disso, porque vocês fazem parte de um discipulado, vocês são chamados para fazer parte desse discipulado, vocês aceitaram o chamado, e esse chamado não foi nem o teu líder que te pôs. Seja honesto e sincero, quem pôs esse chamado sobre ti foi Deus. Tem alguém aqui que não foi chamado por Deus? Se tu foi chamado por Deus, portanto, lide com isso. E resolva o teu coração e esteja como um escudeiro do teu líder, como um escudeiro dos teus pastores. 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17. 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Aqui existe outro episódio e este é com Davi. E o texto fala assim: de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado, muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 siclos. E estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Todo líder cansa, sabia? Todo o líder cansa. Aqui está o rei Davi, o maior vitorioso de batalhas, o maior rei que já tinha tido em Israel, o homem segundo o coração de Deus, no meio de uma batalha. E no meio da batalha, ele cansou. Quando ele cansou, aparece um gigante. Isbi-Benob. Por que ele não apareceu quando ele estava forte?
quando ele estava vindo com tudo. Quando ele baixou a guarda, quando ele não tinha mais forças, quando ele já não dava mais conta de segurar a espada de tão cansado que ele estava, aparece o gigante. E ele vem focado em matar o líder. Davi tinha muita gente boa com ele, sabia? Mas aqui tinha um que não desgrudou do líder. Tinha um que estava ao lado dele no dia onde ele cansou. Abisai. Abisai estava atento ao líder. Abisai podia estar no meio da luta aqui. Davi cansou lá, mas ele está lutando aqui. Mas não. Abisai tinha um olho no inimigo e um olho em Davi. Abisai estava atento a Davi, observando ele, acompanhando ele. Quando ele vê que Davi cansou, tu sabe quando o teu líder está cansado? Tu o conheces assim? Bateu o olho nele e tu viu. Ele não está bem. Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Abisai botou o olho em Davi e disse, não vai dar, não vai dar conta, vou lá. E ele se mete na frente do gigante, Isbi-Benob, fere e mata o gigante. E aí os discípulos de Davi, que eram muitíssimos, no Antigo Testamento era o homem que mais formou pessoas, formou líderes, foi Davi. Eram muitíssimos os seus discípulos, eles se reúnem e dizem, não dá mais, Davi, para tu ir para a batalha, não dá para a gente te perder. Não existe sucessor hoje disponível para Israel e tu não pode morrer. Nós vamos aguentar sozinho. Um pouco depois, tem um texto onde voltou Israel a fazer guerra e Davi se anima todo. Já pega a espada, já pega a armadura, e lá vou eu. E ele disse, não, fica aí, tu não vai não. Não, deixa eu ir, eu quero fazer a guerra junto. Sim, não, Davi, fica, deixa que nós damos conta por ti. Nós vamos à batalha. Temos 3 generais aqui, cada general assume um grupo e atacamos como o Senhor te mandar fazer, tu mandasse, a gente vai e faz, mas tu fica aqui protegido. Vocês estão observando o comportamento desses discípulos, queridos? Esses que eu estou contando? O cuidado deles com o líder, com o seu pastor, o cuidado, o carinho, a proteção, o zelo, a aliança, o foco, a disposição. Pois é justamente isso que Deus quer de nós. É justamente isso que Deus espera de nós. Esse comportamento de aliança. Esse comportamento de um só coração, um só foco. Deus está formando um exército muito mais obstinado do que qualquer exército que já pisou sobre a terra. E esse exército é o povo de Deus. Mas esse povo que Deus está formando é um exército que necessita estar em aliança. Aliança com Deus e aliança com os seus líderes e um com o outro. Se não houver essa parceria, se não houver esse foco, se eu não abrir mão do meu projeto, pense numa convocação à guerra. Tu estavas prestes a comprar o teu apartamento. Aí Florianópolis entrou em guerra. E tu tinha todo o teu dinheirinho guardado e agora eu vou comprar o meu apartamento. E eles te convocam, ei, já para a batalha. Aí tu diz para quem te convocou, acho que não vai dar para eu ir para a batalha, porque o meu projeto é comprar o meu apartamento. Mas ele diz, tu não está entendendo? Não vai existir apartamento.
se tu não for para a batalha. Os teus sonhos não acontecerão se tu não cair para dentro. Os teus sonhos não se realizarão se primeiro tu não combater o inimigo. Se tu não estiver fazendo parte do exército. Quando eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus em minha vida, eu entro em aliança com Deus e entro em aliança com a sua igreja. Mas e quando eu cuido dos meus interesses e quando sobra tempo eu cuido do que Deus gostaria que seja feito, aí eu não estou em aliança. Aí eu estou desagregando dentro do exército, porque o exército estaria focado em satisfazer aquele que o arregimentou, mas tem uma parte do exército que está fazendo outras coisas e não focado em estar em parceria com os seus líderes de pelotão e em parceria com os seus irmãos do lado. Eu quero terminar a mensagem lendo o 2 Samuel, capítulo 23, e depois eu quero falar de alguns assuntos práticos, porque Davi formou gente muito boa, e aqui no final, o capítulo 23 descreve o comportamento de alguns homens muito corajosos que Davi formou. Homens que hoje Deus deseja ver na igreja, com essa coragem, com essa abnegação, com esse desejo de fazer a vontade de Deus em aliança com seus líderes. Vamos ler? 2 Samuel 23, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Nós vamos até o 39. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete. Esse é o cara, esse é o número 1, é o top 1 de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Aí vem o top 2. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Agora vem o número 3 de Davi. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e lhe defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças, nós vamos já descrever os 30 cabeças, 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, filho de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro dos 30. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel,
e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela ainda matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancando-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30, e aí vem o nome da turma, que nós não vamos ler, mas é um nome, uma lista de 30 homens, inclusive Urias, que é o último, o Eteu. Discípulos. Isso são discípulos focados no coração do líder, a fazer conforme Deus pôs no coração do seu líder. Coragem, dedicação, coração abnegado, voltado para a aliança com Deus e com seu líder, entendendo que o seu líder era posto por Deus para guiar a Israel. Assim como os pastores das igrejas aqui são postos por Deus para guiar as igrejas. Mas nós temos visto, e é por isso essa reunião que nós desejamos é ajustar o foco, entrar em sintonia nós todos. Nós temos visto que aquilo que os pastores têm direcionado muitas vezes não tem acontecido. Não tem surgido como nós temos ensinado, como a gente tem apresentado a visão da igreja, o propósito da igreja. E isso precisa mudar, sabe por quê que precisa mudar? Porque todos nós sofremos a consequência da nossa falta de unidade, quando nós não fazemos aquilo que nos está sendo ensinado, direcionado a fazer. Todos nós sofremos, porque Deus não abençoa onde não há unidade. A unidade atrai a bênção de Deus. A aliança atrai a bênção de Deus.